Nessa live de hoje, eu quero falar sobre o mindset. É uma coisa que muita gente pergunta e que, na verdade, até quem não pergunta sobre isso, é sobre isso que está precisando para potencializar ou melhorar alguma coisa, tá? E começando bem do começo, queria que você entendesse o que significa mindset, né? Mindset, traduzido ao pé da letra, quer dizer mentalidade. E essa nova estrutura da psicologia traz essa tradução, né, nova vedete da psicologia moderna, que se refere à importância da preparação mental para potencializar qualquer tipo de resultado. Então presta atenção, ó. Toda pessoa, né, funcionária de uma empresa que precisa ser desenvolvido para potencializar resultados para essa empresa. É submetido a um processo que vai trabalhar com a mentalidade dessa pessoa para que produza o máximo possível. Sempre que você tem um trabalho novo ou vai trabalhar para alguma empresa realmente, um hospital particular que seja, ou até hospitais públicos, você passa por um treinamento. E esse treinamento é exatamente para te direcionar, para poder alavancar aí a tua despertar, né, a tua parte profissional voltada para o que eles precisam, tá? Então, para potencializar esses resultados, hoje em dia a gente já conhece essa preparação mental, que realmente alavanca as pessoas e fazem elas produzirem muito mais, tá? E dessa mesma forma, toda pessoa que procura potencializar os seus resultados próprios deve procurar ao máximo uma forma de desenvolver a sua mentalidade para que seja capaz de não se deixar influenciar negativamente por pessoas ou ações, eu diria até, né, que podem diminuir o seu rendimento ou que possam te tirar da jornada em que você está disposto a desenvolver, né? Eu chamo às vezes de buracos por onde escapa muita energia. Mas assim, ó, eu faço sempre uma analogia, por exemplo, com uma mangueira de jardim. Então, quando a gente liga a mangueira de jardim lá na torneira e abre o registro, toda a água que entra pela mangueira deveria sair na outra ponta da mangueira, concorda? Isso acontece com a gente. Toda a energia que a gente impõe naquilo deveria refletir lá na ponta da outra, o resultado final do nosso trabalho. Mas como a mangueira de jardim tem muitos buracos, e por esses buracos escapa muita água, né? Ô Lari, me dá uma bala, por favor. E por esses buracos que escapam a água, acaba vazando água, concorda que chega menos água na ponta da outra mangueira? É o que acontece com a gente às vezes. A gente acaba se deixando influenciar negativamente e um monte de energia positiva. Obrigado. E um monte de energia positiva que a gente teria que estar empregando isso para melhorar e potencializar o nosso resultado, está sendo perdida aí no meio do processo, tá? Então, essa é a ideia inicial, tá? Mindset é nada mais, nada menos do que, né, um modo da psicologia abordar isso e tentar desenvolver o funcionário da melhor forma possível. Particularmente, a gente deve trabalhar com o nosso mindset de forma que prepare a cada um de nós da melhor forma possível para termos os nossos resultados mais satisfatórios e de uma forma que a gente possa viver mais feliz, tá? E isso acontece muito na relação entre você e o seu cliente, né, o seu paciente, tá? Como profissional e cliente. Onde você, como profissional, para ser diferenciado nesse mercado de trabalho, né, deve ser mentalmente mais forte e mais estruturado do que o seu cliente. Mesmo porque o seu cliente, né, não necessariamente poderá estar passando por uma fase fácil, confortável, eu diria, né, da vida. E que por essa forma, talvez possa não reagir da melhor maneira possível à aceitação dessa relação de trabalho, né, que pode estar se iniciando entre vocês, tá? Um que presta serviço e outro que precisa receber esse serviço. Olha só, deixa eu te contar uma história antes. No início, logo quando sofri o acidente, há 7 anos atrás, eu passei por uma fase crítica, tá difícil realmente
de aceitação, tá? Que foi realmente difícil aceitar que pelo fato de eu não conseguir mais fazer nada sozinho por mim mesmo, eu precisava então da ajuda de profissionais para realizar qualquer tipo, naquele tempo, naquele momento, 100% de todas as minhas atividades, né? Principalmente as básicas, tá? Hoje, para quem me conhece, sabe que eu consigo trabalhar sozinho, eu consigo operar meu telefone, tablet, computador, enfim, quando estou online trabalhando, eu consigo ser 100% independente. E um pequeno passo, mas para quem ficou 100% dependente, já é uma jornada muito gratificante, tá? E por ter enfrentado todos esses problemas e com o passar do tempo, eu realmente entendi que uma estruturação mental seria fundamental para essa relação, né? E foi aí que comecei a colocar essa ideia no papel. E olha só, eu toco música, eu aprendi a tocar música quando eu tinha 8 anos, tá? E aprendi a tocar saxofone. E isso é muito legal, né? E foi aí que eu comecei a perceber qual é a diferença de realmente dessa potencialização do mindset. E olha só, como uma pessoa que escuta a música, você simplesmente presta atenção na letra da música, você presta atenção no ritmo daquela música, você presta atenção no cantor e tudo mais. Mas um músico tem um mindset diferente. Ele vai estar prestando atenção em acordes, ele vai estar prestando atenção em afinação, ele vai estar prestando atenção em muitos mais detalhes que pessoas que não têm esse mindset não conseguem se atentar para isso, tá? E isso é o mais importante, isso é o mais interessante disso tudo, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque olha só, qual é a diferença entre mindset e inteligência? Durante esse processo, eu precisei definir de forma bem clara a diferença entre essa programação mental, né, que é o mindset, e a inteligência de cada pessoa. E aí nessa hora que eu digo, vocês como enfermeiros, essa é a profissão do futuro, porque a gente precisa desses conhecimentos, é fundamental que você tenha esses conhecimentos que você aprende na faculdade, mas também é fundamental que você vá além disso, que o seu mindset te permita adaptar a outras funções que beneficiem não só o seu cliente, o seu paciente, mas também e principalmente, eu diria, a você mesmo, tá? Tornando muito mais fácil, eficiente e agradável o seu trabalho, tá? E uma coisa é aprendida e treinável, que é o mindset. Mas a outra coisa, a inteligência, ela vem do berço, né? E do tipo de educação que essa pessoa foi submetida durante toda a vida, tá? E pessoas inteligentes não necessariamente têm o melhor mindset. Na verdade, o melhor mindset é quem se prepara mais para perceber alguns problemas antes mesmo do que eles aconteçam. Isso é treinável, tá? E a educação de uma pessoa, se não vier de dentro para fora dela querer mudar, fica difícil da gente poder, enfim, tá? É discutível ou não, educação e mindset são coisas, inteligência eu diria, tá? E mindset são coisas diferentes, tá? A gente foca aqui porque eu diria assim que inteligência é a capacidade de cada pessoa, é a capacidade que cada pessoa tem em aprender, em assimilar todas as coisas, como você aprendeu na faculdade, tá? Mas o mindset é a capacidade de potencializar aquilo tudo que foi aprendido da melhor forma possível. E nesse caso, no que diz respeito a estabelecer uma relação fortalecida entre você e o seu cliente, né, o seu paciente, mais ainda entre você e todas as pessoas à sua volta, tá? Olha que interessante, eu tenho uma filha de 17 anos que está fazendo o cursinho pré-vestibular agora. E eu consigo ver muito claro nisso, né? Talvez a gente comece a ficar velho, comece a ver as coisas de um outro ângulo, né? Isso é fato. E é o que eu falo para ela. Tudo que ela viu até agora preparou para que ela chegasse até a faculdade. E no cursinho agora ela está se preparando, né, não só intelectualmente, mas o mindset dela para poder
melhorar aquilo que ela quer fazer direito e ver ver toda essa situação de uma forma muito mais profunda do que quem só olha por fora. Tá? Eu falei, é o seu ano de estudar e potencializar os seus resultados. Então põe na cabeça que o teu resultado é esse, que você vai sentir isso tudo de uma forma diferente. Tá? Eu digo até que uma pessoa pode aprender muitas coisas na vida, mas se tiver uma programação mental focada naquilo que quer desenvolver, com certeza terá mais sucesso naquilo que se propõe a fazer. E é exatamente isso que eu me refiro sobre você preparar o seu mindset, sua mentalidade, né, para trabalhar da melhor forma possível com o seu cliente e poder potencializar tudo aquilo que você já sabe, né, ou está aprendendo, se for estudante ainda, mas tudo aquilo que você viu na faculdade, tudo aquilo que você, todos os procedimentos e protocolos que você já tem dentro de você, com o seu mindset mais focado no que você quer desenvolver além daquilo, você pode melhorar muito mais todas as situações. E lembra da bola de neve que eu sempre falo? Você pode melhorar não só o lado do seu paciente, quanto o seu lado também. E isso é relevante, tanto para quem trabalha em hospital, pode melhorar a situação toda da equipe toda no hospital, quanto para quem presta serviço particular. Tá? Olha só, eu vou tentar te especificar um pouco mais. Eu sempre uso isso em palestras, tá? Qual é a diferença de um piloto de Fórmula 1 e de um motorista de rua como a gente normal, tá? Tirando o salário, claro, né? Não, mas a diferença é que um piloto de Fórmula 1 ele tem um mindset diferente de um piloto, de um motorista normal de carro, tá? O motorista normal, a gente, né, como motorista normal, a gente anda pela rua preocupado com pessoas que podem atravessar a rua, com crianças que podem correr a rua, atravessar a rua correndo, com semáforo que vai fechar, com placa de pare, com o carro do lado que pode sofrer alguma avaria e tudo mais. Já o piloto de Fórmula 1 não. Ele não vai ter possibilidade de crianças atravessando a pista. O foco dele é realmente velocidade, potencializar, diminuir o tempo de cada volta, né? E eu diria até mais, o que acontece se a gente pegar um motorista normal como a gente e colocar dentro de um carro de Fórmula 1? Provavelmente não vai ganhar a corrida, né? Porque o jeito que você está preparado para dirigir é totalmente diferente do jeito que um piloto precisa. Já se a gente colocar um piloto dirigindo daquele jeito na rua, né, num trânsito normal, seria até perigoso, porque alguma coisa errada poderia acontecer, tá? Enfim, espero que você tenha entendido a diferença do pensar da coisa, tá? Você age de acordo com aquilo que a sua mente está programada para reagir, tá? E Então, para que serve, né, a gente fala tanto em investir o seu tempo em preparar o seu mindset? E esse é o motivo principal pelo qual você deve investir realmente o seu tempo, eu diria, né? Porque tem muita coisa gratuita por aí que fala, como isso que eu estou te falando agora, tá? Que você apenas precisa investir o seu tempo para aprender sobre mindset e te desenvolver potencialmente, eu diria, né? O melhor possível, pois quanto mais preparado mentalmente você estiver, melhor será a sua relação com todas as pessoas à sua volta, principalmente com o seu cliente, tá? E principalmente se você estiver nesse mercado de atendimento particular e domiciliar, para potencializar, para melhorar o seu salário. Indiscutível isso, tá? Ontem, na live de ontem, a gente falou quais eram os benefícios disso tudo, tá? Mas eu quero dizer que a consequência disso tudo vai ser que mais conceituado você vai ser, né? Pois vai haver aí um engajamento maior entre você, né, através do seu trabalho com os seus clientes, menos estresse e situações difíceis, digamos assim, e que vão acontecer, né, com você enquanto desenvolve o seu trabalho profissional com toda a potência que isso pode acontecer, tá? E quando você tem certeza no que fala, quando você tem
Enfim, quando você consegue eliminar algumas dores do seu cliente ou resolver alguns problemas com mais facilidade através da preparação mental e de tudo aquilo que você já sabe, isso vai te graduar e as pessoas vão com certeza gostar de você mais profissionalmente, né? Mais do que de outras pessoas, tá? E quando foi a primeira vez que eu comecei a usar isso, né? A manipular isso, tá? Eu comecei a prestar mais atenção nisso à medida em que os problemas que eu tinha que enfrentar foram aparecendo. Fácil assim, tá? Já passaram por aqui trabalhando comigo muitos profissionais, tá? Inúmeros enfermeiras e enfermeiros. E quando eu digo muita gente, tá? Estou me referindo literalmente a muitas pessoas de diferentes índoles e de diferentes classes, tá? Portanto, já passei por muitos problemas de diferentes formas e maneiras e só consegui resolver esses problemas todos trabalhando a fundo com o mindset de cada profissional separadamente. Antigamente a gente fazia reuniões e punha muita gente junto, acabava virando discussão e briga. O que eu fiz? Eu resolvi assim, conversar particularmente com cada pessoa, com cada indivíduo. É ou não é? Pois é, né? E aí dessa forma eu tinha uma aceitação um pouco maior, tá? E uma das melhores histórias que eu tenho sobre isso é sobre um estudo de caso que eu tenho de uma pessoa que participou uma vez de uma das minhas palestras e que me perguntava exatamente sobre como resolver esse tipo de problema, vamos dizer problema, tá? Com os profissionais, né? Com as enfermeiras que trabalhavam diretamente com o pai dela, que era apenas idoso e só precisava de uma enfermeira, de um profissional lá, né? Para que o acompanhasse durante o dia em suas próprias atividades, zelando pela saúde dele, por ser já um idoso e de muita idade aí, né? E eles tinham essa dificuldade exatamente nesse tipo de aceitação dos papéis, né? Entre o profissional e o cliente, entre a enfermeira, né? Na época era um enfermeiro, e o pai dela, tá? E na verdade, o pai dela só não se sentia muito confortável pela presença desse profissional que não trabalhava em desenvolver e potencializar as atividades do pai dela. Acabava impondo algumas regras e tratando com uma pessoa doente, ou sei lá de que forma, tá? Isso tudo foi resolvido após um bate-papo, onde realmente se fortaleceram as relações entre o pai dela e uma enfermeira, porque eu sugeri que isso fosse trocado, e através de uma enfermeira mulher, né? Eu prefiro trabalhar dessa forma, acho que as mulheres têm mais aceitação para alguns tipos de casos. Enfim, tá? E o problema foi todo resolvido, cada um respeitando o limite de cada um e preparando o mindset, não só da enfermeira, como o do pai dessa pessoa. E o resultado foi fantástico, tá? E eu comecei a realizar tudo isso exatamente à mesma medida em que tudo isso começou a funcionar. Primeiro no meu cotidiano, né, no dia a dia dos profissionais que trabalhavam diretamente aqui comigo, e eu pude trazer cada um deles para mais perto de mim, eu diria, tá? E fortalecer a mentalidade de cada um para potencializar os resultados de cada um também naquilo que eu precisava. E eles também começaram a se sentir muito mais importantes e satisfeitos com o resultado que acabava acontecendo, né? Lembra do que eu chamo de bola de neve, que ficava melhor para mim, acabava ficando melhor para eles também. Ficava muito mais fácil e viável para mim e ficava muito mais fácil e agradável para eles também, tá? E é esse o principal motivo, né, o motivo mais importante que você deve levar em consideração para investir o seu tempo e o seu dinheiro nisso, tá? Eu diria muito mais tempo do que dinheiro, se fortalecendo mentalmente para estar sempre pronto para enfrentar ou para entender qualquer situação difícil de trabalho dentro daquilo que você está disposto a realizar. Presta atenção nisso, tá, gente? O foco disso tudo, eu diria, é ter a chance de poder chegar aí a um salário de pelo menos R$5.000 por mês.
Se você acha que isso é impossível, vai lá na minha página e dá uma olhada lá no depoimento de pessoas que já fazem isso, tá? Se você quer continuar no hospital, ótimo, melhora a situação de todo o hospital, melhorando o ambiente de trabalho, você vai trabalhar com muito mais facilidade. Se você quer algo a mais, presta atenção nesse novo mercado de trabalho que se abre. Daqui a 2 anos você com certeza vai lembrar da nossa conversa de hoje. Esteja preparado, tá? E esse será o maior benefício e a principal vantagem de você ter o seu mindset bem construído, né, bem determinado, na verdade. Pois você será dessa forma bem destacado nesse mercado de trabalho e com certeza poderá escolher até o tipo de cliente que você deseja atender, trabalhar com ele, tá? E claro que a consequência disso é também poder escolher as melhores condições de trabalho, tá? Eu chamo de efeitos colaterais, lembra? Tudo que acontece a mais, além daquilo que você espera, além de ter o ambiente que você quer, num salário bom e agradável, tá? Enfim, essa é a ideia. Se você tiver essa preparação mental e se destacar nesse mercado de trabalho, de forma que você possa atender as pessoas de uma forma além do que satisfatória, mais até do que satisfatória, e não ir lá só para fazer aquilo que você foi pago para fazer, ou diferentemente a outras pessoas que também já passavam por aqui e que simplesmente ficavam olhando para o relógio, esperando a hora de ir embora, porque é o que eu tenho que fazer, é isso. Nada de errado com isso, tá? Mas essas pessoas estão sendo substituídas por profissionais mais empenhados na causa do cliente. E é o que eu chamo de profissional do futuro. São esses profissionais que estão se destacando no mercado de trabalho e saindo, sabe, da casinha e oferecendo uma oportunidade melhor para o seu cliente e tendo uma oportunidade melhor nesse mercado de trabalho também. Enfermeiras, esse é o mercado de trabalho para vocês. A enfermagem nos dias de hoje, daqui para frente, vai ser com certeza a profissão do futuro. Prestem atenção nisso, tá? Mas o que acontece se você não tiver um mindset forte, né, ou fortalecido o suficiente nesse assunto? Esse, na verdade, é um risco que você acaba sofrendo e acontece realmente com muita gente, né, com muitos profissionais ou pessoas que se dizem profissionais, na verdade, tá? E que estão em qualquer nicho do mercado de trabalho, principalmente nesse nicho de cuidado particular e domiciliar de pessoas, que acabam perdendo o emprego ou simplesmente não sendo escolhidos, né, entre outras pessoas, numa possível seleção, para aquela vaga de emprego, de trabalho, né? Simplesmente pelo fato de não dominarem algumas técnicas que, no fim das contas, fazem com que o seu cliente e todas as pessoas em volta dele, na verdade, fiquem mais tranquilas, mais confortáveis e mais confiantes no seu trabalho. Então, o que você tem que prestar atenção é sempre na evolução do seu cliente. Você está lá para ele. E se você tiver esse mindset preparado e souber tudo aquilo que eu quero te mostrar, principalmente, que são algumas coisas que você não aprende na faculdade, e você pode adaptar tudo aquilo, todo o seu conhecimento que você já tem, se você não tiver nenhuma experiência no mercado de trabalho, tudo aquilo que você já aprendeu na faculdade, você simplesmente vai explodir esse mercado de trabalho. E para pessoas aí que reclamaram na última pesquisa, né, que queriam realmente viver da profissão e trabalhar como enfermeiras e tudo mais, pessoas até queriam, eu preciso trabalhar mais. Na verdade, vocês não precisam trabalhar mais. Vocês precisam trabalhar no lugar correto e serem destacadas naquilo. Olha só, o IBGE, eu sempre falo isso, o IBGE diz que até em poucos anos, aí até 2025, a gente vai ter só no Brasil 50 milhões de pessoas precisando de algum tipo de ajuda ou de carinho. Gente, quem paga caro por isso quer profissional de qualidade. Então prestem atenção, porque essa é a vez de vocês. Mas olha lá, vamos voltar, tá? O que o mindset fortalecido pode evitar que você faça ou que aconteça? O mais importante dos fatores que você pode evitar tendo o seu mindset fortalecido é o fato de evitar problemas pessoais, não só com o seu cliente ou com a família dele, mas sim com os outros profissionais
que poderão trabalhar com o mesmo cliente, tá? Alternando os plantões aí. É o que acontece comigo, como eu tenho enfermagem 24 horas por dia, eu preciso de uma enfermeira 24 horas por dia e eu quero que elas sejam melhores amigas possíveis para que isso reflita no meu trabalho. Tá? E isso, na verdade, pode gerar um desconforto ou um destaque negativo se não acontecer, tá? No que as pessoas dirão sobre você, tá? Para outras pessoas e dificultando a sua chance de se destacar nesse mercado de trabalho. Por isso que eu digo, tá? As minhas enfermeiras daqui, elas são as melhores amigas umas das outras. Porque isso gera muita reciprocidade e melhora muito o meu dia a dia. Melhorando muito o meu dia a dia, melhora o delas também. Quando precisam trocar de escala, quando precisam, enfim, tá? Fica bom para todo mundo, tá? E nunca esqueça que a gente sempre diz, né, que uma crítica acaba sempre com 10 elogios. Essa é a proporção e é realmente, tá? Então se preocupe apenas em realizar o seu trabalho com muita eficiência e as pessoas vão começar a falar bem de você, tá? E nesse começar a falar bem de você, você pode ter a chance de escolher com quem você quer trabalhar e você vai ter a chance de poder ter os melhores salários nessa área também, porque começa a custar caro a sua hora trabalhada pelo simples fato de você realmente saber o que precisa ser feito e resolver os problemas que o seu cliente precisa. Tá? Não é muito incomum que pessoas liguem aqui para as minhas enfermeiras oferecendo trabalho, tá? Porque elas são realmente efetivas e melhoram realmente tudo aquilo que eu faço, potencializam tudo aquilo que eu faço, tá? E realmente muitas pessoas me perguntam de quanto em quanto tempo é preciso que se atualize, né, sobre a especificidade do mindset ou do trabalho de cada enfermeira. E eu digo o seguinte, você precisa estar sempre atualizado. E é isso que eu te ofereço agora. Eu não quero te ensinar nada do que você já não tem aprendido. Simplesmente eu quero te ensinar algumas outras opções que podem ser mais eficientes ou não para cada tipo de pessoa e que vai fazer você diferente no mercado de trabalho. Porque todos aqueles protocolos, eu diria, né, o protocolo padrão que você aprende durante a faculdade é fundamental, é primordial. Tá? Mas o mesmo protocolo não serve para diferentes pessoas. E o que eu faço é simplesmente te ensinar variações desse protocolo para que você consiga manter a segurança, a eficiência e a qualidade para o seu cliente, melhorando e potencializando a qualidade de vida dele, melhorando para que ele possa realizar todas as atividades dele, tá? E digo mais também, se você ainda não está convencida disso, faça uma lista aí dos seus problemas e do que você precisa para resolver isso, tá? E eu diria que com um salário muito mais confortável no bolso, você resolveria muito mais os seus problemas. Então essa é a alavanca, é o pontapé inicial para que você possa se desenvolver para melhorar a vida de outras pessoas, né? E o que eu sempre respondo para todas essas pessoas também é que se atualize sempre, procure métodos, cursos digitais como esse, ou pessoas para conversar sobre todos os acontecimentos e protocolos disso tudo, tá? Primeiro, no que diz respeito à sua mentalidade, podendo prever e antecipar problemas. Olha que interessante, quando você já sabe o que aquele tipo de cliente pode passar, você simplesmente já prevê aquilo antes que aconteça. E segundo, no que diz respeito a se especializar de verdade, né? A aprender sempre mais sobre as necessidades do seu cliente em particular e foque no máximo sobre como auxiliar as necessidades dele e tente se preparar sobre possíveis problemas que você possa enfrentar nesse desenvolvimento do seu trabalho. Olha só, eu diria que você, sabendo quais são as chances de alguns problemas acontecerem, você já pode prever ou até antecipar, impedindo que eles aconteçam, e o seu cliente vai ficar muito contente com isso, tá? É isso que a gente procura. Eu falo de novo, eu sou um possível cliente, tá? Eu sou um paciente, alguém que precisa desse tipo de cuidado. E é por essa total certeza que eu tenho
que eu realmente afirmo que quando a gente tem que pagar para alguém, a gente quer os melhores trabalhando com a gente, indiscutivelmente dessa forma, tá? E esse, na verdade, é um dos pontos positivos desse curso. E a razão pela qual eu chamo de enfermeiros que passam por esse curso, né, de profissional do futuro. Porque realmente são os profissionais do futuro empenhados em melhorar a vida de alguém, tá? Pelo simples fato de estarem preparados mentalmente para superar aquele tipo de problema, qualquer que seja, tá? E o relato de todas as pessoas que já passaram por esse tipo de preparação mental é que se sentem muito mais confortáveis para trabalhar e que também sentem que a situação é muito mais confortável, como eu diria assim, que não só para o cliente, mas também para toda a família do cliente e todas as pessoas ao redor dele. E dessa forma relatam que tem melhores condições, não só de trabalho e salário, né, finalmente um salário melhor e mais confortável, mas também de vida pessoal, tanto relacionado ao convívio familiar, quanto ao tempo livre com amigos e enfim, tá? Portanto, torna-se muito importante para quem eu chamo, né, de o profissional do futuro, deveria ser assim, os enfermeiros do futuro, mas essa é a profissão do futuro, é a oportunidade que você tem, tá? Ter uma mentalidade, ter o seu mindset fortalecido o suficiente para que, junto com todo o conhecimento teórico e técnico, você possa se sobressair sobre outras pessoas nesse mercado de cuidado particular e domiciliar de pessoas, que na verdade é um mercado carente de pessoas íntegras e de qualidade, tá? E mais do que isso, fortalecidas emocionalmente para que não se deixem abater psicologicamente quando o trabalho é cuidar de quem precisa, de qualquer forma que seja, de uma ajuda, né, de um apoio, ou até mesmo de um carinho aí diferenciado, tá? Seja diferenciado nesse mercado sendo o profissional do futuro. E aí você vai faturar alto com isso. E olha só, gente, sempre que eu falo com pessoas, né, ou que passam pelo meu treinamento, ou até os feedbacks de muitas pessoas que me enviam no direct e tudo mais, a gente sempre chega a esse senso comum, tá? Pessoas desanimadas pela própria profissão, por não estarem aguentando ou suportando mais essa rotina hospitalar, que foi o que aconteceu muito agora nessa última pesquisa, tá? Pessoas que queriam de qualquer forma mudar esse ambiente hostil de hospital, principalmente o que estamos passando agora com essa pandemia do coronavírus, né? E realmente é um ambiente hostil, eu diria, difícil de trabalhar, difícil de estar, tira muita energia de você ter que ir para lá, tá? E mesmo que não fosse por causa dessa pandemia, já é uma rotina pesada e eu tenho muitos relatos aí de que os profissionais não são valorizados e hospitais particulares ainda precisam de que você tenha muita experiência e tudo mais. Então prestem atenção, porque há um rol de pessoas muito seletivas que precisam realmente de pessoas preparadas para atender esse mercado de trabalho, tá? Alguns casos mais severos, outros casos mais brandos, umas necessidades mais amenas, outras necessidades mais comprometidas, como a minha, por exemplo, tá? Eu, como tetraplégico, não consigo mexer nada do pescoço para baixo, preciso de uma enfermeira comigo, de um balão de oxigênio, pelo simples fato de eu ter algum comprometimento, eu ter um comprometimento clínico, né, bem severo, mas isso não me deixa fora das minhas atividades, do que eu quero fazer, tá? Elas me ajudam, potencializando tudo aquilo que eu quero fazer, o que eu preciso fazer para trabalhar, enfim, tá? E garantindo com que eu seja eficiente naquilo que eu faço. E quando a gente quer pagar por um tipo de serviço desse nível, a gente quer realmente quem for melhor e mais preparado, tá? Não simplesmente quem for formado na melhor faculdade. Porque hoje em dia a gente sabe que os melhores profissionais não vêm das melhores faculdades.
vem das melhores dedicações naquilo que se propõe a fazer. Tá? E a gente sabe também que muitas pessoas que acabam entrando para esse mercado de trabalho acabam indo pelo dinheiro, porque realmente é muito menos trabalho do que um hospital e um salário bem maior do que o que se tem no hospital. Mas essas pessoas não conseguem se manter nesse emprego pelo simples fato de não saberem o que é preciso fazer, ou pelo simples fato de entrarem em conflito com o cliente, ou pelo simples fato de não se atentarem para todas as oportunidades que tem tido nesse mercado agora, tá? Então prestem atenção nisso, saibam como se especializar e poder atender melhor o seu paciente, o seu cliente, eu gosto de chamar, tá? Porque quem paga caro quer quem é melhor, e uma vez que você está dentro desse mercado de trabalho, dificilmente você vai conseguir sair disso. Primeiro, lembra da bola de neve? Primeiro porque um salário espetacular, eu não sei o estado que você está, tá? Mas aqui em São Paulo isso chega a um salário aí onde o base de enfermagem é R$3.000. As enfermeiras nesse modo particular de atendimento chegam aí a R$5.000 ou até mais do que R$5.000 por mês de trabalho, tá? E ainda conseguem gerenciar o próprio tempo de escala, conseguem liberar muito tempo no meio do processo todo, sem mexer no volume, né, no salário que ganham no fim do mês, e realmente são bem procuradas por esse mercado de trabalho que é inevitável, tá? Eu sou prova disso, eu falo muito disso, eu ensino isso e eu vejo isso também. Se você quiser, vá até a minha página e lá tem pessoas que já relataram isso e você pode ver por lá o quão importante e o quão realizadas essas pessoas também estão, tá? Bom, gente, eu acho que o assunto era esse, né? A preparação mental para qualquer tipo de trabalho é fundamental. Para o seu trabalho de enfermagem voltado para atender esse tipo de público, olha só, a gente não fala só de idosos, tá? Eu estou falando dos 50 milhões, é quase um quarto da população brasileira precisando de atenção de qualquer forma que seja, tá? Então conheça quem você quer atender, você pode escolher que tipo de serviço quer prestar, tá? Você pode gerenciar a sua escala de trabalho dizendo se quer trabalhar mais ou menos de uma vez só ou diferentemente. Enfim, você pode e vai se destacar nesse mercado de trabalho com toda certeza de uma forma que você vai poder refletir. Isso tudo que vai acontecer com você vai refletir na sua família e com teus amigos, tá? Na tua família não só de ter um conforto um pouco maior por causa de um salário melhor, isso é fato, mas eu diria até mais, dos seus amigos e da sua própria família, vendo a sua realização profissional e principalmente a sua satisfação pessoal. Tá? Isso vai ser refletido no seu rosto, nas atitudes e tudo mais. E todo mundo vai ficar muito, eu diria assim, contente e feliz com todos os resultados que você pode proporcionar a todos e a você mesmo, tá? Olha só, gente, o recado era esse: mindset, esteja preparado, prepare a sua mentalidade. Essa é a nova vedete da psicologia do mercado e, na verdade, pode realmente fazer com que você potencialize não só os seus resultados, mas alavanque consideravelmente o que você pode produzir como profissional, tá? Principalmente podendo ter a chance de ter um salário muito melhor que você nunca teve na vida. E isso sim, com certeza, vai te motivar a estar sempre aprendendo mais, produzindo mais e pensando de formas diferentes, tá? Eu posso até te afirmar que você pode ver que um problema está para acontecer mesmo antes do que ele aconteça, estando imerso naquilo que eu tenho para te ensinar e preparando a sua mentalidade para potencializar aquilo que você quer fazer.
Gente, o recado era esse. Mandem perguntas, né, pelo direct, pelo inbox, por e-mail. Fiquem à vontade. Te vejo amanhã às 10h30, como sempre. Um beijo grande e fiquem com Deus.